Olá, caros alunos e alunas e professores. Eu sou o professor Kim Raoni da nossa componente Educação Física e hoje é dia de revisão e avaliação, dando continuidade aí à nossa aula 28, né? Revisão e avaliação. Vamos ver aí o que aprendemos nessa nossa última unidade. Então acompanhe junto comigo. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, ao longo dessa última unidade, nós aprendemos aí sobre alguns tipos de lutas, não é mesmo? Aprendemos também sobre alguns esportes radicais. Então, vamos relembrar cada um dos principais tópicos. Peguem aí os cadernos, as anotações de vocês e vamos relembrar todos esses conceitos. Começando aí sobre uma luta que ela é genuinamente brasileira. Como eu expliquei para vocês anteriormente, o nosso Brasil era composto por muitas nações indígenas que já tinham lá uma rotina de guerras entre si. Então, consequentemente, essa população já guardava muitos conhecimentos de guerra, de estratégias de guerra, de lutas, né, práticas corporais de lutas. Então existia um conhecimento muito vasto ali que foi dizimado e foi perdido, né, ao longo do tempo pelos colonizadores. Mas eles já tinham esses conhecimentos muito fortes, tratando-se assim de lutas genuinamente brasileiras. Então, a questão de lutas e artes marciais, ao contrário do que muitos pensam, não é somente um aspecto da cultura lá do pessoal do Oriente, Japão, China, não. Aqui também na América do Sul, no Brasil, onde haviam muitas tribos indígenas aqui já habitando, eles já conheciam, olha, muitas técnicas e de uso também do arco e flecha, da zarabatana, entre outros instrumentos também que poderiam ser usados como armas. Mas aí, lógico, é claro que os colonizadores, vendo o perigo, né, de saber desses conhecimentos e ainda continuar se espalhando entre os seus colonizados, né, eles trataram logo de acabar com esse conhecimento, né, colocando uma mentalidade de pessoas conformadas, né, de submissas, né, de submissão mesmo. Então, com isso, foram logo tirando da cultura dos colonizados, né, esses conhecimentos de guerra. E aí se perdeu com o tempo. De tal forma que hoje nós temos, sim, muitas lutas genuinamente brasileiras, mas não tanto quanto naquela época. E um exemplo dessa luta é a luta marajoara, vocês lembram? Vamos falar aí dela. A luta marajoara, ou vamos chamar aqui de LM, é uma prática corporal tradicional da ilha do Marajó, lá no Pará, sendo ao mesmo tempo considerada como uma importante manifestação cultural e regional do interior do estado do Pará. Ela é disputada tradicionalmente nos festejos do glorioso São Sebastião, que é uma festa típica da ilha. Então, quando chega na época dessa festa típica de lá, o que acontece? Eles comemoram fazendo disputas de luta marajoara. E aí eles brincam, né? Tem festa, tem arraial, tem as comemorações religiosas e tem as disputas que servem também para a diversão, para o encantamento dos participantes da festa. Mas do que se trata essa luta marajoara? Vamos relembrar aí, ó. A sua prática no passado estava intimamente associada ao cotidiano de trabalhadores rurais ou vaqueiros das antigas fazendas da região, enquanto forma de diversão. Então aí a gente relembra como surgiu a luta marajoara, ou seja, ela desde o passado, né, desde antigamente ela já estava associada ali ao cotidiano dos vaqueiros. Por quê? Porque naquela região da Ilha do Marajó é composto por muitas fazendas criadoras de búfalos. Isso mesmo, ao invés de criar gado,
Lá eles impulsionaram com a criação de búfalos, né? Porque o búfalo se adaptou muito bem àquela região ali do Marajó, que é uma região muito, ainda é da região amazônica, né? Então tem uma característica florestal, geográfica muito própria aqui da nossa região mesmo, da região amazônica, né? Então floresta, rios, clima, tudo muito parecido da nossa região. É banhado, né, por ser uma ilha, então é banhado por um lado por rio, do outro lado é banhado pelo mar, então consequentemente existe também muita região alagada, pantanosa. Então essa condição geográfica é muito propícia para o búfalo, né, que já era acostumado a essas condições geográficas lá da onde ele veio, que foi lá da Ásia, né? Mais ou menos ali da Índia. Então ele já estava acostumado com características dessa região, que é muito parecida também. E aí ele se adaptou à região da Ilha do Marajó. E aí lá foi criado muitas fazendas de gado do búfalo, né? E os vaqueiros daquela região, acostumados a lidar com aquele animal que ele é muito feroz, né? Ele é muito bravo, muito forte também, muito mais difícil de domesticar do que o gado normal. Então eles, acostumados a lidar com aquele animal, acabaram incorporando isso junto com outros elementos também, né? Já alguns conhecimentos do povoado indígena que já moravam também naquela época, antes do povoamento, né? Antes da criação das fazendas. Também elementos da cultura afro-africana, né? De escravos que foram trazidos no século XIX também para trabalhar nessas fazendas. Então ali houve uma mistura de todos esses conhecimentos e acabou surgindo então a luta marajoara, certo? Então esses foram os principais registros que foram falados aí sobre o surgimento da luta marajoara. Aí, como que acontece a luta marajoara, né? Trata-se de um tipo de embate entre dois indivíduos onde um tenta derrubar o outro, desequilibrar para fazer ele cair de costas no chão. Esse daí é o principal objetivo na luta marajoara. Então, para isso, ele vai utilizar golpes de projeção, de desequilíbrio, tá? Mas não vai utilizar torção, não vai utilizar imobilização, tá? Nenhum tipo de chave de braço, chave de perna, não existe isso. Não faz parte da luta marajoara, é proibido. Também não pode utilizar golpes traumáticos como soco, chute, cotovelada, cabeçada, joelhada, não pode fazer nenhum tipo de impacto dessa forma, tá bom? O único golpe que pode haver são golpes relacionados a empurrar, puxar, desequilibrar, carregar, né? Então, golpes que utilizam mais esses movimentos de projeção, de projetar, derrubar o oponente e ainda assim também da cintura para cima. Não pode ser utilizado movimentos, golpes da cintura para baixo. Então, os nomes das técnicas são muito peculiares e fazem referência à cultura local, como cabeçada, lambada, calçada, desgalhada, boi-laranjeira, rasteira, fincada, recolhida, espalhada, recalçada, baiana, passagem, escora e gratuita. Olha só que interessante, né? São nomes bem... Dá para ver que são muito característicos, são bem típicos, né? Nomes que se referem a termos lá da região deles, mas totalmente brasileiros, né? Em português. E aí, embora tenha, por exemplo, ali o nome cabeçada, né? Mas não é a cabeçada mesmo, de dar um golpe com a cabeça, certo? Provavelmente alguma forma de derrubar, né? Com a direção da cabeça para o chão, alguma coisa assim. Então, não tem golpes traumáticos, como eu falei para vocês, de
realmente é de atingir com a cabeça ou atingir com os punhos, os pés, cotovelo, não faz parte desse tipo de luta, tá? E como é que ela se inicia? Inicia os dois adversários, um de frente para o outro, sendo que há 4 variações para o posicionamento inicial da luta, antes de realmente começar. A primeira delas, eu vou mostrar para vocês aqui na imagem, a primeira delas é um de frente para o outro e apoiando as mãos, né, as duas mãos, uma na outra, tá? Então eles têm que começar sempre dessa forma, segurando, né, apoiando as mãos para frente, um e do outro. Outra variação é fazendo um semi-agachamento no início da luta, mas ainda em posição um de frente para o outro. A terceira variação envolve o que chamam de joelho casado, que vai ser um posicionamento frente a frente, com as mãos postas também uma para frente da outra e os joelhos opostos se aproximando, como vocês veem nessa terceira imagem, a imagem da esquerda inferior. E por último nós temos a quarta variação, onde os dois oponentes também ficam com o joelho casado, né, ou seja, os joelhos próximos um do outro, os pés também próximos, sendo os pés opostos, e um dos braços envolve o tórax do oponente, né? Segura ali no tórax do oponente, enquanto o outro braço fica para trás. Então inicia assim essa quarta variação da luta, tá bom? Então esses são posicionamentos iniciais. A partir do momento em que o árbitro autoriza o início da luta, aí então começa o embate. Eles ganham quem conseguir derrubar direito o oponente no chão ou acumular mais pontos dentro do tempo, né? Também tem um tempo pré-estabelecido que é combinado lá na disputa. Inclusive existem 2 golpes lá que são proibidos hoje em dia de serem aplicados, porque eles têm um risco muito grande de uma grave lesão, né? Então eles na verdade foram banidos das competições do festejo, certo? Porque eles são muito arriscados. Então essas são as características da luta marajoara. E vocês aprenderam nas aulas assíncronas sobre outro tipo de luta também brasileira, que é o tarracá. O que é o tarracá? É um estilo brasileiro de luta tradicional agarrada, praticada nas regiões centro-norte do interior do estado do Maranhão, nordeste do Brasil. Mais precisamente na região do Pindaré e na Baixada Maranhense, como vocês observam aí nessa imagem, né, ilustrando. Ali está em vermelho o estado do Maranhão, que fica ali no Nordeste. Embora o Maranhão também esteja ali muito próximo ainda, na região bem limítrofe da Amazônia Legal, né? Então, muita parte ali do Maranhão também tem características geográficas muito parecidas com a região amazônica, mas faz parte do Nordeste, tá? E justamente lá no interior, nessa região do Pindaré, é que surgiu então a luta tarracá. Como é que se dá essa luta aí? Ela é muito semelhante na forma cultural da prática e nos movimentos com outros estilos de luta tradicional agarrada, como o ruca-ruca dos povos indígenas do Xingu, como a luta marajoara, como a galhofa oriunda de Portugal e com a baçula de Angola. Então vejam aí que há uma mistura de vários estilos, né? Estilos de povos bastante autóctones, como o ruca-ruca dos povos indígenas do Xingu, né? Foi pegado elementos dali, foi também trazido elementos da luta marajoara, que nós acabamos de falar, de uma luta lá de Portugal, né? Também foi trazida. Foi pego alguns elementos também de lutas africanas, como essa baçula de Angola, né? E também o criador dessa luta, que se autodenominava, né, Rei Zulu, né? Ele era chamado de Rei Zulu,
que era um brasileiro, na verdade, né, daquela região, ele que foi o criador desse tipo de luta. E aí, ele também já era praticante do Brazilian Jiu-Jitsu. Então ele também tinha outros conhecimentos de outras lutas. Ele fez o quê? Ele pegou o Brazilian Jiu-Jitsu, né, que é uma luta também já adaptada do Jiu-Jitsu japonês, né? Então ele já foi logo trazendo esse Brazilian Jiu-Jitsu, pegou um pouquinho lá do Ruka-Ruka, pegou um pouquinho desses outros elementos da África, do Portugal e tudo mais, fez ali outra porção, né, que surgiu então o Tarraká. Mas o Tarraká já se pode dizer, como ela é um pouco mais recente, foi inclusive foi tombada, né, mesmo como uma criação desse indivíduo, né, chamado Rei Zulu, que foi um dos praticantes dessa luta aí, né, foi um dos grandes difusores da própria luta que ele criou, certo? Então a luta Tarraká também é conhecida como uma luta genuinamente brasileira, tá? Bom, finalizando essa parte aí de conteúdo sobre lutas, vamos agora relembrar sobre as práticas de aventura que nós falamos também, onde haviam dois tipos de esportes muito radicais, o base jump e o paintball. O que é o base jump? Vamos relembrar. A sigla base é uma junção das palavras building, antena, S de span e E de earth, que significam respectivamente building, prédio, antena é antenas, né? Span é pontes e earth é terra, lugares onde os esportistas costumam saltar, sendo que terra é uma indicação para montanhas. Olha lá a imagem que vem aí nessa cartela, mostra o indivíduo saltando ali de um penhasco bem alto, gente, quase não dá para ver lá embaixo, né, o que tem lá embaixo, porque a nuvem já está até cobrindo mais ou menos, de tão alto que é. Então, o que é o base jump? O base jump nada mais é do que um estilo de paraquedismo. Ele nasceu do paraquedismo. Tanto que, para ser um praticante base jumper, é necessário que saiba usar o paraquedas. Então, para isso tem toda uma etapa antes, tá bom? Então, para começar a realizar esse esporte, olha lá só o que eu vou mostrar. O atleta deve ter saltado de paraquedas no mínimo 100 vezes. Dependendo do local praticado, o mínimo que é pedido são 300 saltos. Então não é tão fácil assim não, gente. Tem que ter muita experiência, tem que ter passado por vários tipos de níveis, de desafios para poder chegar nesse nível de base jump, tá bom? É necessário ter saltado 100 vezes no mínimo, tá? Então, e cada salto não é tão fácil assim, tem que ter todo um planejamento, tem que ter vários treinos antes, tá? Então tem que ser no mínimo 100 vezes. Existem certos locais onde a altitude, onde a localização é geralmente um lugar que tem muita ventania, por exemplo, então exige ali uma especialização muito grande no uso de paraquedas, então por isso é pedido, é requerido que o praticante tenha pelo menos aí uns 300 saltos, né, de experiência, tá? Porque existem certos pontos que não são tão fáceis. E eles sabem, todos eles que fazem parte desses clubes de base jump, eles sabem onde tal lugar é para iniciantes, onde tal lugar é um desafio maior já para pessoas mais avançadas, né? Então, vamos continuar lá. Isso ocorre porque o risco do base jump é muito superior ao paraquedismo e pede experiências com saltos. Então, eu falei para vocês o seguinte, que o base jump ele é mais arriscado do que o paraquedismo por conta da baixa altitude dele, né, dos saltos do base jump, em relação aos saltos do paraquedismo convencional. No paraquedismo convencional, eles estão lá em cima no avião, geralmente, né? Ou então num balão, no helicóptero, sempre uma aeronave.
E aí eles vão a mais de 5.000 pés. Eles chegam até a 12.000 pés de altura, que significa o quê? É quanto em metros isso? É cerca de 2 a 3.000 metros de altura, né? É muito alto. Mais alto do que isso, aí já começa até a ser necessário utilizar máscaras de oxigênio, porque o ar é muito rarefeito lá em cima. Então é muito alto no paraquedismo convencional. Dá tempo, ó, saltando de lá, do avião, leva cerca de 1 minuto em queda livre. Aí depois que aciona o paraquedas, já é mais 5 minutos só descendo de paraquedas. Já no base jump, não. Essa altura já é muito próxima da altura mínima para você abrir o paraquedas. Então é muito rápido, o tempo de queda livre é muito rápido, é necessário acionar logo, tá? É questão de segundos. Mas e qual é a graça disso então? Não tem nem muito tempo para curtir a queda, né? Então a graça, como eu falei para vocês, é a emoção. Primeiramente da subida. Geralmente os base jumpers também são formados em escalada, então eles também têm equipamentos de escalada, ao invés de ir por trilhas normais, eles preferem ir escalando, escala o prédio, escala o penhasco, a montanha, né? Então tem essa emoção da subida. E chega lá, tem ainda a emoção de se jogar quase livremente de lá. Ainda tem aqueles que utilizam os bird suits, que são aqueles trajes que parecem uma asa, né? Tem um pedaço de pano de nylon que cobre, né, que interliga os braços com as pernas e aí forma uma espécie de aeroplano, né, que faz com que a resistência do ar leve o corpo a retardar mais a queda, né? Então aí sim a queda demora mais um pouquinho e aí ele consegue curtir mais o momento, tá? E depois nós falamos sobre o paintball. O que é o paintball? É um tipo de esporte ou de jogo onde cada jogador utiliza uma arma, o nome correto é marcadora, movido a gás carbônico ou ar comprimido, a qual dispara bolinhas de tinta nos adversários das outras equipes. Quando acerta o tiro, o jogador adversário sai do jogo. Olha só aí na imagem um exemplo do marcador, né, que dispara as bolinhas de tinta. E também um dos elementos de proteção, que é a máscara, que é obrigatório utilizar nos jogos de paintball, justamente para proteger o rosto, porque é a parte mais sensível, onde se pegar uma bolinha de tinta, né, vai dificultar muito a visão, a respiração, é muito ruim. Então é melhor proteger o rosto, o restante do corpo não tem problema nenhum de ficar atingindo pela tinta. Então, nesse esporte, no paintball, o objetivo, né, geralmente é o seguinte: as equipes, são equipes geralmente de 5 a 10 jogadores de cada lado, eles têm um território que é demarcado durante a disputa, né? E aí o objetivo é invadir o território inimigo e tentar roubar a bandeira, né, do inimigo, sem ser atingido pelas bolinhas de tinta e ao mesmo tempo tentando atingir os adversários, tá bom? Então vence quem conseguir roubar a bandeira primeiro ou atingir todos os adversários com as bolinhas de tinta, tá bom? Então esse é um dos outros esportes radicais que nós falamos ao longo da nossa aula. Então um esporte muito bacana. Lógico, exige um pouco mais de recursos, né, de investimento, porque tem que comprar os equipamentos necessários para isso, todos os dois tipos, né? Tanto no paintball tem que ter um investimento nos equipamentos e o base jump também tem que ter investimento em curso de formação, né, que demora um tempo, práticas e entre outras experiências, tá bom? Então, muito bem, essa foi a nossa revisão da nossa última unidade. Espero que todos tenham acompanhado muito bem. Obrigado.